Então, pessoal, boa noite. Sou o professor Welson e hoje é a segunda aula de conclusão da disciplina Filosofia e Educação. Então, na primeira aula, a gente viu a origem da filosofia, que para nós do Ocidente, se a gente usa como base a Grécia Antiga, né? A gente viu como que surgiu a filosofia a partir da tentativa de explicar o mundo, que até então era explicado pelos mitos. Então a filosofia tenta explicar o mundo da maneira racional, né? A gente viu isso na primeira aula, né? A função da filosofia, que é colocar esse ponto de interrogação em cima de toda discussão. Então, para a filosofia não há verdade. Essa verdade ela é construída ao longo do tempo e essa verdade ela é desconstruída pela própria filosofia, né? Então, a origem da filosofia remota à Grécia Antiga, para nós do Ocidente, e a função da filosofia é sempre essa, de questionar. Então, eu digo sempre que o símbolo da filosofia é o ponto de interrogação, né? Que ele coloca um ponto de interrogação em cima de tudo, para eu poder partir para uma outra situação, além daquela verdade que para ela é momentânea, né? Para a filosofia. E a gente viu como filosofar através de um método de Demerval-Saviani que eu mostrei para vocês, né? Que parte da origem, né? da raiz dos problemas de maneira rigorosa, ou seja, sem levar em consideração a parte emocional, sempre de maneira racional, parte bem rigorosa, com método e tudo, e de conjunto, que é contextualizado. Então, o Demerval-Saviani, ele trabalha como o ato de filosofar de maneira, para eu ir para o ato de filosofar, segundo ele, eu tenho que ir à raiz do problema. Então, como surgiu aquele problema, quando surgiu, eu preciso identificar o contexto daquele problema, né? A parte de conjunto, e de maneira rigorosa, ou seja, com um método, com metodologia aplicada. A gente falou dos grandes filósofos da antiguidade, a gente falou do período pré-socrático e pós-socrático. Pré-socrático a gente citou o Heráclito, a gente falou da parte importante do período pré-socrático. A gente falou do Sócrates, do modelo socrático, que é a maiêutica, que é dar a luz ao conhecimento, que é desconstruir o conhecimento para reconstruir esse conhecimento. A gente falou de Aristóteles também, o conhecimento filosófico e o conhecimento técnico. E a gente falou também de Platão. E foi o Platão quem sugeriu, que é através da leitura que a gente fez do Platão, da discussão, que sugeriu o trabalho que ficou para vocês fazerem em casa, que foi a pesquisa sobre o mito da caverna, que a gente iria discutir no segundo encontro. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer essa discussão aqui, né, para vocês. Vou tentar levantar os pontos principais do mito da caverna e vou depois, além do mito da caverna, hoje a gente vai trabalhar também modelos pedagógicos e tendências filosóficas da educação, né? Depois a professora Leila vai mandar para vocês uma avaliação da disciplina, né? Uma avaliação geral da disciplina, que vão ser a respeito dos dois encontros, né? Então, vocês vão fazer fizeram essa pesquisa, vão entregar essa pesquisa, vão mandar essa pesquisa para o meu e-mail, não precisa entregar para ninguém. Então, nesse momento, a gente vai evitar qualquer contato físico com alguém. Então, vocês vão enviar para o meu e-mail o trabalho em grupo, enviarão para o e-mail que vai estar no último slide dessa apresentação, vai estar meu e-mail. Vocês mandam lá e fica essa avaliação também, que vai ser mandada por vocês para o grupo e vocês vão enviar para o meu e-mail a avaliação respondida, avaliação individual. Tá bom? Então, prestem atenção na aula, que vai servir para a avaliação de vocês também, ok? Então, vamos lá. Então, a gente falou do mito da caverna, né, de Platão. Então, foi o finalzinho da aula e eu sugeri o trabalho para vocês. Vocês pesquisaram aí o mito da caverna. Então, é basicamente como mostra a ilustração. Eu já mostrei para vocês essa ilustração, que a luz, ela representa o conhecimento e a sombra, ela representa
aquilo que o Platão chamou de mundo real, que é o mundo que nós vivemos, e ele gostaria que nós evoluíssemos para o mundo ideal, que é o mundo do conhecimento, que é quando eu saio da caverna. Então, eu já contei para vocês a história da caverna, e é basicamente isso. As pessoas que viviam lá dentro só viam a sombra. Então, a sombra ela pode ser menor ou maior do que o objeto, né, em questão. Então, segundo Platão, qual seria o movimento ideal? Seria eu partir desse mundo de sombras, esse mundo que me contam, para, através da reflexão, eu evoluir para o mundo das ideias, que é o mundo do conhecimento. Né? Então, o pensar diferente é perigoso, já falei para vocês também. Então, o que aconteceu com os jovens que fugiram da caverna? Eles encontraram a luz, encontraram o conhecimento, e ao retornar para essa caverna, eles foram mortos, eles foram aprisionados. Então, por quê? Porque eles pensaram tão diferente daqueles que estavam dentro da caverna, que o pensamento daqueles que estavam dentro da caverna era impossível de chegar àquele nível daqueles que saíram. É exatamente isso que acontece quando nós buscamos o conhecimento. Às vezes você encontra um conhecimento tão diferente daquele que você tinha, que você pode sim se perguntar se aquilo que você está tendo agora é real ou fictício, porque ele é muito diferente daquilo que você pensava antes. É exatamente sobre isso que o Platão fala, né? Então isso serve para qualquer atividade humana. Serve para o trabalho, para problemas pessoais, de negócios, qualquer um. Você tem que parar de ver sombras para ver a realidade. E é através da reflexão, que é do questionamento sobre a realidade. Ok? Então, falei também para vocês sobre isso. E tem essa tirinha aqui do Maurício de Souza, da Mônica, que fala sobre... que ele tenta mostrar para nós qual é a nossa caverna hoje. Claro que essa tirinha foi feita antes da internet. Se fosse hoje, colocaria com certeza as redes sociais, né? Mas ele fala sobre a televisão, né? Então um rapaz chega e pergunta: o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba, responde um dos que estão assistindo. Como existisse outra coisa para fazer? Estamos contemplando o fantástico show da vida que passa na televisão, né? Então as pessoas, depois que se comprou a televisão, alguns filósofos começaram a questionar o fato de a caverna estar ali, já que são sombras. A violência não é repassada como ela é, a violência é repassada através de um espetáculo, né? Os relacionamentos também que são passados em novela, filme, não são como a vida real, eles são manipulados, né? São relacionamentos que não existem nem na vida real aquilo, né? Mas eles são mostrados como se existisse. Então, o Maurício de Souza entendeu que a televisão seria a caverna, né? E hoje nós temos as redes sociais, nós temos o smartphone em nossa mão, que passa também, por exemplo, nós estamos vivendo agora essa questão do coronavírus, e muitas informações desencontradas, muitas informações que são fake news, muitas matérias manipuladas, muitas imagens que não são de hoje, de agora, recente, mas há 10 anos, as pessoas colocam como se fosse hoje. E isso passa, né? Por quê? Porque é como Platão falava, é exatamente a caverna. Está todo mundo preso nessa caverna e o ideal seria refletir para poder sair dela. Entender que existe sim um problema, como o vírus. Nós estamos tendo essa aula através disso, exatamente por esse vírus. Existe sim esse problema, mas esse problema ele está sendo, de certa forma, maquiado, manipulado e repassado para nós da maneira em que as pessoas desejam que nós acreditemos. Aí onde está o problema? Eu preciso refletir sobre esse problema, sobre essa situação de hoje, para eu sair da caverna. Então, seria basicamente isso, né? Então, eu coloquei algumas reflexões que eu até coloquei para vocês responderem a partir do mito da caverna. Eu perguntei, na sua opinião, o que a caverna simboliza? Nos dias de hoje, o que poderíamos chamar de caverna? Eu já falei que o Maurício de Souza chama a televisão, mas eu chamaria também, além da televisão, as redes sociais e tudo aquilo que te desvia da verdade,
tudo aquilo que te desvia do conhecimento e te leva às sombras, ou seja, uma verdade fictícia. Na sua opinião, o que a luz do sol simboliza é o conhecimento nos dias de hoje, o que poderíamos chamar de luz do sol, né? As informações que recebemos pela televisão ou pela internet são plenamente confiáveis? Será que elas não podem nos deixar mais alienados, né? Pergunta que eu faço para a discussão e eu gostaria que vocês respondessem também na pesquisa. De que forma nós podemos nos libertar da nossa caverna da alienação? O que você faria se fosse o prisioneiro da caverna que conseguiu se libertar? E o que você faria se fosse o prisioneiro que não conseguiu se libertar? Eu gostaria que você respondesse isso também para a discussão. Claro que a discussão não vai se dar através do debate, mas eu gostaria de ver isso nos trabalhos que vocês vão enviar por e-mail, tá bom? E aí, eu disse também para vocês que eu faria uma relação entre o Matrix, o filme Matrix 1, e o mito da caverna, né? Porque Matrix é uma realidade paralela, né? Quem assiste o filme já percebe, já na primeira cena, o filme começa com a pergunta: o que é Matrix? Que é exatamente isso, é um programa que as pessoas simulam uma realidade paralela, mas aquilo quer falar muito mais. O Matrix quer falar sobre a caverna, sobre você sair de um mundo paralelo. A principal mensagem da trilogia, que são 3 filmes, é um novo conceito da verdade. No filme, a verdade é que este mundo é apenas uma matrix ilusória. O filme fala sobre isso. Nós vivemos uma ilusão e que eles precisam, através dessa ilusão, chegar ao mundo real. Observe um diálogo entre Morfeu e Neo e veja o que é a verdade. O Neo diz assim: o que é Matrix? Morfeu responde: você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. É o mundo que acredita ser real, para que não perceba a verdade. Que verdade? O Neo pergunta. Morfeu responde que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu em uma prisão que não pode ver, cheirar ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Então, a ideia do filme é dizer que nós vivemos numa prisão de nossa própria mente. É muito louco o filme, mas o que eu posso pegar para ele como mito da caverna é exatamente isso. Que a caverna não é algo físico ali, que eu fico dentro de um espaço, não. Platão dizia que a caverna é a sua mente. Você é prisioneiro da sua própria mente. Então, professor, para que isso vale para eu quando eu for pedagogo? Vale muito, porque nós acreditamos, como professores, acreditamos em coisas que nós precisamos, de certa maneira, questionar isso tudo que a gente acredita. E às vezes você fica acreditando numa ideia fixa ali, não, isso é o certo fazer assim, sem perceber que existem outras maneiras. E essas outras maneiras só serão descobertas através da reflexão, através da busca da reflexão, que eu saio desse mundo, dessa minha prisão da mente, entendeu? Então serve muito a filosofia para a pedagogia exatamente por isso, porque eu preciso me desvencilhar de algumas verdades que eu acho que são absolutas, que não são. Então nós chegamos ao ponto que é filosofia e educação. A gente falou de filosofia geral e agora no finalzinho a gente vai entrar para filosofia e educação. Então eu pergunto assim: o uso da escola como ferramenta de desenvolvimento ou arma de adestramento coletivo? Por que eu pergunto isso? Porque quando a gente pensa em escola, a gente imagina algo divino. E a escola não é algo divino. A escola foi uma instituição criada por homens, como eu já falei para vocês, criada para ricos, e que nós pobres entramos através da Revolução Francesa aqui no Ocidente, sobre o questionamento, porque só rico tinha que estudar. Então nós entramos, a educação pública partiu daí. Então a escola, ela é um ambiente que ela foi criada para a sociedade continuar como ela estava, ou seja, pobres e ricos. Ela não foi criada para mudar. Essa ideia de mudança a partir da escola veio recentemente. E nós buscamos isso. E a filosofia, ela é uma parceira muito grande na busca da mudança da escola, na busca da mudança da função da escola.
Para que serve a escola? Para que serve a educação? Será que é para adestrar as pessoas ou será que é para desenvolver as pessoas? Então, esse questionamento quem faz é a filosofia. E nós vamos ver exatamente isso daqui para frente. Então, educação para quê e para quem? A pergunta que a filosofia se faz. Para que eu quero educação e para quem? Depende, né? Toda a sociedade tem sua própria educação. Toda a sociedade tem sua própria educação, né? Então, eu não posso questionar a educação da China ou da Índia ou do Chile baseado nos meus princípios. Não, eu tenho que questionar baseado nos princípios deles, porque cada sociedade quer formar um tipo de homem, né? Então, essa formação passa pela educação. Em qualquer tipo de sociedade, a educação é um meio de transmissão dos conhecimentos acumulados pela humanidade. É para isso que serve a educação, transmitir aquilo que foi acumulado ao longo do tempo pela humanidade. Ela repassa para as novas gerações. A maneira como ela repassa é que muda, né? O que se defende como importante ensinar e qual ser humano queremos formar varia de uma sociedade para outra, no tempo e no espaço, claro. O Brasil é o mesmo espaço desde 1500, mas nós já tivemos vários tipos de educação, né? Desde os jesuítas até os dias de hoje, o sistema ele é modificado dependendo de qual homem eu quero formar, né? Modelos pedagógicos são utilizados com o objetivo de fazer educação desejada, né? Então, para que eu quero educação e para quem é essa educação? Então, depois que eu definir para que serve a educação e para quem, qual é o ser humano que eu devo, que eu quero, que eu desejo formar, então eu faço isso através de modelos pedagógicos. Modelos pedagógicos esses aprendidos através da psicologia, da filosofia, da pedagogia. Eu monto modelos, como ensinar, o que eu quero ao ensinar, qual o currículo e tudo mais. Então, qual é o objetivo? Então, isso eu faço através de modelos. Depois eu entro para as tendências filosóficas, né, que vai ser o finalzinho da aula. Então, eu tenho o primeiro modelo pedagógico, que é o empirismo e a pedagogia diretiva. A marca fundamental dessa concepção é o empirismo. Os sentidos são a fonte de todo conhecimento. Convicções do professor diretivo. Então, eu tenho o empirismo, que é algo psicológico, vocês vão ver depois, que é a psicologia, que é o empirismo que é a experiência, por isso que ele fala em sentidos, que é a pessoa experimentar aquilo ali. E então nós temos as convicções do professor diretivo, desse professor dessa pedagogia diretiva. Primeira convicção dele é: o conhecimento do indivíduo vem do meio físico-social, né? Então, esse conhecimento desse indivíduo, ele faz parte desse meio no qual ele vive. O indivíduo, ao nascer, é uma tábula rasa ou uma folha de papel em branco, né? Acreditava que todo indivíduo nasce cru, ele nasce raso, né? Ele fala de tábula, então não é tábua, é tábula rasa, que vem de tabuleiro, né? Raso. Então, dá para imaginar essa folha em branco. A criança não nasce com nada, né? Tudo que ela adquire vem do meio físico e social dela. Então, essa teoria imaginava que uma criança que nasceu num ambiente de prostituição, ela tem uma probabilidade enorme de se prostituir. Uma criança que nasceu num ambiente de leitura tem a probabilidade enorme de desenvolver leitura. Isso vigorou por muito tempo no mundo, no Brasil também. Ainda hoje tem algumas pessoas que pensam assim, mas hoje não é a mais utilizada, mas ainda tem resquícios nela na escola e na própria família. Somente o professor pode produzir um novo conhecimento ao aluno, né? Então, quando pensar em pedagogia diretiva, pense em professor como protagonista. Então, o professor acredita que ele é o único ser capaz de transferir o que ele tem para o aluno. O aluno não faz quase nada, apenas recebe.
Então, o professor acredita no mito da transferência do conhecimento. Se eu tenho conhecimento, meu aluno prestar atenção, ele vai adquirir conhecimento também, né? Então, o aluno, segundo essa teoria, o aluno não produz conhecimento. O aluno apenas adquire conhecimento através da transferência do professor para o aluno, né? Por isso que é pedagogia diretiva. Tem muita gente hoje que acredita nisso. É bom a gente lembrar que o próprio governo atual, Bolsonaro, o ministro da Educação, eles acreditam que essa é uma das formas de ensinar bem. Então, contraponto isso ao construtivismo, mas eles acreditam que a pedagogia diretiva ainda dê certo. Ou seja, o aluno apenas recebe aquilo que eu dou para ele. Ele não constrói, ele recebe, é transferido a ele. Nós temos o apriorismo e a pedagogia não diretiva, né? A teoria da ciência que fundamenta essa postura pedagógica é chamada de apriorismo ou inatismo. Então, toda vez que você ouvir falar dessa palavra inatismo, inato, é que a criança nasce com ele, né? Então, inato é aquilo que você nasce com ele. O professor não diretivo acredita que o raciocínio já nasce com a criança e em sua prática crê que precisa apenas despertá-lo. A diretiva, o professor acredita que a criança nasce com nada, uma folha em branco, né? E aí, esse professor vai escrever nessa folha, né? Então, se o professor for ruim, vai sair uma escrita ruim. Se for boa, vai sair uma escrita boa. Essa é a passada. Essa não diretiva, acredita-se que a criança já nasce com raciocínio e cabe ao professor apenas despertar isso, né? Então a criança já nasce inteligente e o professor desperta isso. A criança nasce, por exemplo, apta a aprender matemática. O professor desperta isso. Se nunca despertarem, ela nunca vai aprender. Então o professor é apenas um despertador do raciocínio da criança. Cabe ao professor auxiliar, ajudando a despertar o conhecimento já existente no aluno. É exatamente o contrário da diretiva, né? A diretiva acredita que a criança nasce com nada, o professor passa. Essa acredita que a criança já nasce com conhecimento, bastando apenas o professor despertar isso nela. Professor, você concorda com qual? Não. Não é o momento de concordar ou discordar, é o momento da gente entender cada uma delas e entender como ela se processa. Qual é a função de cada uma delas? Porque talvez hoje o ensino use um pouquinho de cada. Talvez a educação use um pouquinho de cada. Eu preciso conhecer todas para poder me beneficiar disso tudo. E nós temos o construtivismo e a pedagogia relacional, que essa é a mais ousada do Jean Piaget. Vocês vão ouvir muito falar ainda no Piaget. Se já não ouviram, mas vão ouvir mais ainda. O curso inteiro tem 2 nomes que vocês escutam muito, que é Piaget e Paulo Freire. Então, o modelo em que o professor acredita que o aluno só aprenderá algo a partir da construção do seu conhecimento, seja por ações ou por pensamentos, e tem como princípio fundamental a reflexão. Então, o construtivismo do Jean Piaget, ele não é nem diretivo e nem não diretivo. Mas ele acredita o seguinte, que a criança nasce com esquemas, né, cerebrais, e esses esquemas não estão prontos. Eles vão ser, ao longo do tempo, dependendo do estímulo que o professor der, dependendo da motivação que a criança tiver, isso vai ser construído através da reflexão na criança, né, ao longo do tempo. Ele coloca aqui, essa frase é dele. A interação sujeito-objeto não ocorre passivamente, mas por uma atividade do sujeito que determina sua organização interior e a acomodação ao meio. O que é isso, professor? É que a criança, segundo o Piaget, ela nasce com esses esquemas, com essas faculdades, né, na cabeça, e essa criança vai organizando, não passivamente, mas ativamente, ela vai agindo sobre o conhecimento para se acomodar àquele novo conhecimento, né? Então, ele vai fazendo uma interação. O conhecimento é resultante da interação do aluno com os demais elementos do meio ambiente. Então, é exatamente isso, o aluno vai interagir, o aluno vai agir sobre o meio para transformar o meio e transformar a si mesmo. É o chamado construtivismo.
O conhecimento é a relação da interação do aluno com os demais elementos do meio ambiente, que ficou repetido para vocês. Mas o que acontece? É exatamente em cima disso que o aluno vai construir a sua vida acadêmica, a sua vida de conhecimento, né? Então isso é importante, porque talvez isso não aconteça exatamente assim na prática. A criança precisa de várias outras situações para aprender. Mas é uma teoria que tem uma abrangência muito grande, ela tem uma penetração muito grande no Brasil, né? O Brasil ele tenta implantar o construtivismo, não consegue implantar ele puro, mas tem alguns resquícios de construtivismo aqui na educação brasileira, né? E isso veio através dessa pedagogia do Jean Piaget. Bom, então nós temos essas três que eu falei agora há pouco, né? E nós temos as tendências filosóficas, que é a tendência redentora, a reprodutora e a transformadora. Então, a nossa aula ela está indo exatamente para esse ponto agora, para finalizar exatamente nesse ponto, para que a gente entenda que toda educação precisa de uma filosofia por trás, de um jeito de fazer educação. E essa filosofia, da mesma forma que ela constrói a educação, ela desconstrói essa educação. Por quê? Porque, como eu falei no início, a filosofia ela é a grande interrogação. Então, ela diz, esse método é bom, mas ela mesma questiona, será que é bom? Será que não existe outro melhor? Como é que a gente pode aprimorar? Então, existem essas três tendências filosóficas que a gente vai ver daqui a pouco cada uma delas, mas é muito interessante a gente saber por que elas existem. Então, a educação toma como referência algumas correntes filosóficas que norteiam o fazer pedagógico a partir de questionamentos tais como. Então, essas tendências, essas correntes filosóficas, elas só existem porque elas são fruto de questionamentos feitos pela própria filosofia. Então, essas correntes norteiam, ou seja, ela é o norte, ela é o grande objetivo, é chegar até ela, só que elas são frutos de vários questionamentos, tais como: qual a finalidade da educação? Então, para que serve a educação naquele local? E para que serve a educação no geral? Para que você estuda? Que tipo de indivíduos queremos formar? Então, aqui no Brasil, qual é o objetivo da escola no Brasil? Ela forma para quê? Então, o objetivo dela é formar para o trabalho, para a vida, para ensinos superiores, né? Para quê que ela forma? O que pretende a sociedade? A sociedade que está ao redor dessa escola, que está permeada também nessa escola. Qual é a pretensão dessa sociedade? Nós queremos ser o quê como sociedade? Que papéis devem assumir os educadores e os educandos? Qual o papel do professor? O papel do professor é apenas de ensinar? O papel do professor é de educar? O papel do professor é de castigar? É de ameaçar? Qual é o papel do professor? Qual é o papel do educando? É apenas de prestar atenção ou de questionar, de construir um conhecimento? Então, é a partir daí que nós vamos entender que existem tendências filosóficas que vão tratar sobre esses questionamentos. Há três tendências filosóficas para explicar a educação: a redentora, a reprodutora e a transformadora. Então, já adiantando para vocês, cada uma dessas tendências, elas fizeram parte do desenvolvimento da educação no mundo ocidental, principalmente. Ainda hoje elas existem de uma certa forma, mas elas tentam evoluir através da própria filosofia. A gente vai ver, olha, a tendência redentora propõe uma ação pedagógica otimista do ponto de vista político, acreditando que a educação tem poderes quase que absolutos sobre a sociedade. Então, essa tendência filosófica, ela entende que por isso que ela é redentora, que a educação
ela é responsável por salvar a humanidade, salvar a sociedade. Segundo ela, tudo gira em torno da educação. Então, é uma redenção mesmo. Então, segundo essa teoria, a economia vai bem se a educação for bem também. Segundo essa teoria, a criminalidade depende da educação, a saúde, tudo enquanto depende da educação. Então, qual o grande problema dessa tendência? Se a educação é a redentora da sociedade, quando a sociedade vai mal, a educação se torna a grande vilã. Então, e esse é um problema sério, porque no Brasil, por exemplo, a sociedade não está indo nada boa. Não estamos bem assim. Então a educação também vai pagar o preço. E a gente sabe que, hoje, não é só a educação. Ela tem uma importância muito grande, mas não é só ela. Então, a educação assim contribui para o ordenamento e equilíbrio do indivíduo e da sociedade. Então, segundo essa tendência, é através da educação que o indivíduo procura o seu caminho. Então, a educação trabalhando com profissões, por exemplo, ela vai formar classes de trabalhadores, ao longo dessa sociedade, e esses trabalhadores vão se ocupar em determinada função para fazer a sociedade andar. Daí ela entende que existe o ordenamento e equilíbrio do indivíduo. Nesse contexto, o 3 aí, a educação interfere de forma quase absoluta no destino de todo social, curando-o de suas mazelas. Então, o grande ponto é esse. A educação, ela muda o destino das pessoas segundo essa tendência. Então, você seria uma e você se torna outra pessoa a partir da educação. Tem uma razão de ser aí, mas quando eu ponho isso como a única, ou a principal, ou quase absoluta, eu ponho na educação um peso muito grande e eu deixo, por exemplo, a economia, que é quem financia a educação, de lado. A educação redentora corrige os desvios que a sociedade comete, tornando-a melhor e mais próxima do modelo de perfeição social harmônica idealizado. Então, segundo essa teoria, os desvios são corrigidos pela educação. Eu não preciso de punições, não precisaria de punições, apenas de educação, para chegar a esse modelo mais próximo desse modelo ideal, desse modelo perfeito de harmonia. Então, essa é uma tendência que ainda hoje as pessoas acreditam que ela pode ser verdade, ser a verdade. Então, as pessoas atribuem muito à educação a cura de várias mazelas sociais. Por exemplo, nós temos países que investiram em educação o dobro do que o Brasil investe atualmente. Durante 30 anos, eles investiram, por exemplo, Japão, Alemanha, e que esses países hoje vivem em situações de desenvolvimento social, econômico, muito acima do Brasil. E eles atribuem a ter investido em educação. Então, nós temos metas, por exemplo, até 2024, que é o PNE, que vai de 2014 a 2024, falando sobre o Brasil também investir de 7% a 10% do PIB a partir de 2024. Então, seria uma forma de você tentar entender se essa tendência redentora, se ela teria sentido. O Brasil poderia resolver seus problemas, a maioria deles, a partir de um investimento maciço em educação, como fizeram esses países que eu citei. Tem vários outros, Suécia, Dinamarca, Noruega e por aí vai. Mas esses dois são mais emblemáticos, já que os dois foram destruídos na Segunda Guerra Mundial e se reconstruíram a partir da educação. Outra tendência que nós temos é a tendência reprodutora. Essa tendência, ela, diferente da tendência redentora, ela entende que a educação ela serve apenas para reproduzir a sociedade.
ela serve apenas para a sociedade, é como um laboratório da sociedade. Então ela acredita que a educação faz integralmente parte da sociedade e a reproduz. Então eles acreditam o seguinte: se eu vivo numa sociedade que não seja totalmente democrática, é impossível fazer uma escola democrática, né? Se eu vivo uma sociedade violenta, é quase impossível fazer uma escola que não seja violenta, né? Então eles dizem que a escola ou a educação, ela reproduz aquilo que é na sociedade. Então enxerga a sociedade como elemento da própria sociedade, determinada por seus condicionantes econômicos, sociais e políticos. Então existe uma reprodução. Não é a escola que institui a sociedade, mas a sociedade que institui a escola a seu serviço. Então eu vou estar a serviço da sociedade. Então a sociedade vai querer reproduzir em mim aquilo que é dela. Não adianta lutar por melhorias contra o poder dominante do sistema educacional, pois sempre reproduzirão a ideologia dominante mais forte. Então, essa tendência acredita o seguinte, que a escola vai ser uma ferramenta de reprodução de quem está no poder, né? Então, além de eu reproduzir a sociedade civil que está fora de mim, eu não uso a escola para transformar a sociedade. Essa é a grande questão. A tendência reprodutora entende que não, que eu sou apenas um laboratório de reproduzir essa sociedade, né? Através de currículos, de formação de professores, através de decretos-lei que vão mudar, que vão alterar LDB ou alguma coisa parecida, as diretrizes curriculares, para que a partir daí eu reproduza essa sociedade ao longo do tempo, né? Então, essa tendência não acredita que eu use a educação para mudar, para transformar. Muito pelo contrário, eu uso para reproduzir aquilo que me mandam, né? Então, a outra tendência que nós temos é a tendência transformadora, né? Essa tendência hoje, ela é a mais defendida no mundo inteiro, no Brasil também. É como se fosse uma ferramenta de luta, né? Tem vários autores, Paulo Freire defendia, Demival Saviani defende, vários autores defendem essa pedagogia como a ideal, né? Essa tendência filosófica como a ideal. Então, a educação crítica parte da profunda insatisfação gerada por uma sociedade injusta e da vontade de a transformar. Então, segundo essa tendência filosófica, a sociedade na qual estou inserido, ela é injusta, porque nós temos ricos, muito ricos, e pobres, muito pobres. E que apesar de ter uma Constituição que garante direitos iguais, eu tenho uma pequena parcela da população, uma grande minoria mesmo, muito pequena, gerenciando todos os recursos e mandando e desmandando no Brasil. Então, com isso, gera uma vontade de transformar. E segundo essa tendência, não há uma forma mais eficaz de transformar a sociedade senão através da educação, né? Então, segundo essa tendência, a arma mais poderosa contra a injustiça social que acontece, por exemplo, no Brasil e em vários países, é exatamente através da educação. Que eu vou mostrar para as pessoas o quanto é, por exemplo, injusto, o quão injusto é o sistema vigente no Brasil. Então, concebe que a educação está condicionada pela estrutura social e é também reprodutora da marginalidade social, uma vez que reproduz a marginalidade cultural. Então, não é porque ela é reprodutora que ela não pode ser transformadora, entendam. Essa tendência entende que a atual educação ela é mesmo reprodutora. Por exemplo, os filhos dos pobres estudam na escola de pobre, os filhos dos ricos estudam na escola de rico.
o destino daquele filho do rico vai ser muito diferente do filho do pobre. Com isso, a educação está reproduzindo a sociedade. Ricos continuarão ricos, pobres continuarão pobres, né? Então, diz que isso acontece. Mas não entende que essa seja a única possibilidade. Essa é a grande diferença da tendência transformadora. Ela entende que a educação, como ela está, ela serve para reproduzir o que há de errado na sociedade, ou seja, a injustiça social. Acontece que diz que existem outras formas de fazer educação. Então, não há educação libertadora se não pensamos que há algo de que se libertar. Não há educação transformadora se não sente um desejo e uma possibilidade de mudança social. Então, segundo essa tendência, o objetivo principal da educação é a transformação social. E percebo que quando ele fala de transformação social, ele está falando de transformação social da camada mais pobre. Porque dificilmente os ricos vão querer transformação social. Os ricos vão querer a manutenção social. Então, para o rico, a melhor tendência filosófica é a reprodutora, que vai reproduzir sempre a sua riqueza. E a transformadora não. É essa que vem questionar por que a minha escola, a escola pública é pior do que a particular. Por que os professores da particular, por exemplo, apesar de ganhar às vezes menos, se interessam mais do que o da pública? Por que os alunos da pública não se interessam tanto como da particular? E às vezes quando eu mudo de uma para outra, o mesmo aluno muda na concepção. Às vezes o aluno entende que por a educação ser pública, ela não é de ninguém. E na verdade é o contrário, por ela ser pública, ela é de todo mundo. E por ser de todo mundo, existe nela uma mudança latente, querendo transformar, né? Então, essa tendência é a que hoje está mais em discussão nas universidades, por exemplo, que é como fazer o pobre usar a educação para transformar a sua vida. Como o Estado, o governo pode fazer para usar a educação e transformar a sociedade, diminuir a distância entre essa minoria que eu disse que manda na sociedade e aquela outra grande maioria que apenas obedece, né? Então, como que eu faço para usar a educação e transformar a sociedade, né? Então, essas são as principais tendências filosóficas. Então, para a gente entender por que elas existem exatamente para estudar que tipo de sociedade eu quero. Eu quero uma sociedade eu quero uma escola que apenas quer reproduzir a sociedade, então a tendência é reprodutora. Eu quero uma escola que transforma a sociedade, então a tendência é transformadora. Professor, e quando isso vai acontecer? Aí as próprias tendências dizem que precisa ter ambiente propício para que isso exista. Ou seja, um ambiente legal, cultural e por aí vai, né? Então, a nossa aula de hoje é exatamente isso, viu? Então, muito obrigado. Prestem atenção, se vocês quiserem, gira em torno de 45 minutos, 42 minutos o vídeo, porque é o encerramento, né? Eu fiz assim sem mostrar meu rosto, porque é melhor para que vocês acompanhem os slides, tudo direitinho. Então, vocês mandem para esse e-mail que está aqui, olha, o trabalho, e vão mandar para esse e-mail também a avaliação que vai ser enviada para a professora Leila, ok? Muito obrigado e bons estudos.